Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa e você também de outras localidades que nos acompanham. Um abraço a você que nos segue pela internet e você que nos escuta e reza conosco através do rádio. Deus abençoe sua vida sempre. Hoje, primeira sexta-feira do mês. Um abraço a todos os membros e associados do Apostolado da Oração, que hoje celebra a primeira sexta-feira do mês. Lembro a você que está sem participar de nada na igreja, só da missa. Procure o Apostolado da Oração. Quem sabe Jesus está precisando de você lá no Apostolado da Oração, para ajudar a incrementar, pois talvez esteja precisando de sangue novo ali para levar adiante esse projeto tão bonito que já caminha para os seus 200 anos de existência. Participe do Apostolado da Oração e reze. Reze como manda o manual deste grande serviço de Cristo à sua igreja, que é o Apostolado da Oração. Dando sequência ao nosso livro Corpo Místico de Cristo, do bispo Fulton Sheen, editora Molokai, nós vamos concluir a apresentação desse livro, que é muito boa a apresentação feita pelo Brandon Vogt, que é um leigo, jovem ainda, escritor de grande relevância nos Estados Unidos. Ele termina os 4 últimos parágrafos da sua apresentação, que é uma preciosidade. O corpo místico significa também que os cristãos vivem como a expressão visível e ativa de Cristo no mundo. Sem o corpo místico, ele não teria uma presença física para além de sua curta vida na Judéia no primeiro século. De que outro jeito poderia ele, como Deus encarnado, consolar as viúvas, além daquela de Naim, visitar os confrades, além daqueles da Betânia, participar das bodas, além daquelas de Caná, chamar outros apóstolos, além daqueles do lago, converter outras mulheres, além daquela de Samaria, e outros homens fora os centuriões do Calvário? Como poderia o Deus homem demonstrar mansidão a outros soldados carrascos, paciência a outros discípulos tímidos, amor a outros publicanos, afabilidade a outros Judas, perdão a outros malfeitores, dedicação a outros Joães, afeição por outras Marias, sabedoria a outros doutores da lei, exceto através de outro corpo, com cujos pés ele poderia passar de Jerusalém para o mundo, com cujos lábios ele poderia falar a nós que chamamo-nos modernos? Cristo instituiu o seu corpo místico para servir continuamente nesta terra e para unir toda a humanidade a si mesmo. Fulton Sheen termina o seu livro com uma conclusão incisiva. O erro mais comum no domínio religioso, desde o século XVI até os nossos dias, tem sido acreditar que a religião é um assunto meramente pessoal, entre Deus e o homem. A religião tornou-se uma busca particular, desligada da expressão comunitária ou da responsabilidade com a Igreja. No entanto, muitos dos que se afastam da Igreja, que agora se identificam como espiritualizados, mas sem religião, continuam a procurar um encontro com Cristo. Chegarão a esse encontro de uma forma mais completa, diz o bispo, quando perceberem
que não é necessário voltar 1900 e tantos anos, 2000 anos atrás, para encontrar Cristo, pois ele já está vivendo em sua igreja. Conhecemos Cristo melhor como Pedro, Tomé, Paulo, Agostinho, Teresinha, e do modo como milhões de cristãos vieram a conhecê-lo ao longo da história através do seu corpo místico. Em um mundo disposto a separar Jesus de sua igreja, Cristo de seu corpo, o livro magistral do Fulton Sheen estabelece as pontes entre essas separações, convidando as pessoas a atravessá-la. Aqui nós temos um ponto extraordinário para a nossa reflexão e para melhorar a nossa vivência como igreja. Há muita gente que diz: eu rezo em casa porque eu não preciso da igreja. Eu creio que você, prezado ouvinte, conhece pessoas assim. Eu não preciso ir à igreja, eu rezo em casa. Eu tenho a minha fé independente de participar da igreja. Ora, isso não é uma correspondente com a verdade que nosso Senhor deixou para nós. Cristo quis estabelecer a sua igreja, e a igreja é essa mãe que nos alenta. O que uma mãe faz? Ela dá o leite para o seu filho. E a mãe, o filho está com fome, ela não escolhe lugar para aleitá-lo, para tirar o seu seio e deixar que a criança sugue aquele leite forte que a mãe dá com alegria aos seus filhos. A igreja nos alenta com a sua palavra, com a sua pregação e, sobremaneira, com os seus sacramentos. Para nós que temos uma vivência mais íntima da igreja, seria impossível pensar em viver sem a Eucaristia, pois a Eucaristia é a maior graça, é a maior bênção que a igreja concede a nós, os seus filhos. Portanto, é preciso que nós realmente tenhamos esta consciência viva da necessidade da igreja na nossa vida. Tanto que lá nos primórdios da igreja, um concílio já teria dito essa verdade que nós carregamos. Fora da igreja não há salvação. Eu preciso da igreja. Eu não posso me batizar diretamente com Deus. Eu não posso confessar-me diretamente com Deus. Eu não posso casar-me diretamente com Deus, nem comungar diretamente com Deus. Eu preciso da igreja. A igreja que é esta realidade espiritual mística que é o corpo de Cristo, mas que se nos apresenta através da visibilidade que ela tem, que ela possui, através das pessoas que a compõem e das estruturas que ela usa. Ela usa essas estruturas, as catedrais, as igrejas, os salões, os colégios, universidade, etc, etc. E o calor de Cristo no coração da nossa igreja, nossa mãe, não pode ser outro senão aquele dos irmãos. Isso desde o início, nos Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que a comunidade católica, a comunidade cristã batizada, sempre se reuniu sobremaneira para celebrar a Eucaristia, os louvores e a adoração. Amemos a nossa igreja, pois ela é nossa mãe, e nela nós somos irmãos uns dos outros, vivendo as nossas precariedades, nossos pecados, mas orando uns pelos outros, celebrando as vitórias de Cristo na sua liturgia, na sua caridade, a fim de um dia podermos participar do banquete eterno de Deus. Que Deus abençoe você, sua família, a sua paróquia, a sua comunidade, o seu sacerdote,
o povo que você participe e congrega com ele todos os domingos na Eucaristia. Isso é viver a fé, isso é ser igreja com Cristo. A primeira leitura da Santa Missa de hoje, primeira sexta-feira do mês, tempo do Natal, é da primeira carta de São João, capítulo 3, 11 a 21. Compartilho com você os versículos 18 a 21. São João diz assim: Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Penso que esta palavra, ela ilustra para nós o que escutamos na apresentação do livro do bispo Fulton Sheen, que é viver no corpo místico de Cristo. A vivência nossa na igreja, com os irmãos, ela deve ser marcada por esta graça do amor, do perdão, da comunhão. Não é fácil viver em comunidade. São Bernardo dizia que é uma grande penitência. Não é fácil você conviver com seus irmãos de igreja, na catequese, nas pastorais, no apostolado da oração, na legião, na pastoral familiar, pastoral do dízimo, nos grupos dos vicentinos, e enfim, no EJC, no MAC, no ECC, enfim. Nos trabalhos da igreja não é fácil. Nós enxergamos demais os defeitos dos outros e às vezes a gente enxerga pouco os nossos. É preciso esse trabalho de purificação. É preciso querer no coração: eu quero colaborar com o corpo místico de Cristo, vivendo a minha paciência com aqueles que são mais tardos, com aqueles que são difíceis, tendo coerência no meu coração para não fugir da igreja por causa das pessoas. Tem um monte de gente que fugiu da igreja por causa de padre, por causa de bispo, por causa do papa, por causa de irmãos de igreja, ministro, etc. Não está certo isso. Nós não podemos deixar a comunidade, porque é nela que Deus quer zelar de todos nós, através do amor dele na nossa Santa Igreja. Senhor nosso Deus, eu oro neste momento com toda a comunidade da família do programa Oração da Manhã, pelos católicos afastados, que deixaram a igreja por ignorância, justificando às vezes o seu orgulho, por causa de incompreensões em relação aos outros na igreja. Senhor, abra o coração desses irmãos com o dom da paciência e da humildade, para que eles voltem a congregar no amor com seus irmãos de comunidade e de paróquia. Dai-nos, Senhor, um coração manso e capaz de perdoar todas as ofensas daqueles que nos maltrataram. Enche-nos de amor, de ágape e do desejo de voltar sempre à tua casa, à tua santa igreja. Amém. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, seja abençoada a sua sexta-feira e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te guarde e te conduza na luz e na bênção do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Fique em paz.